que tal? Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro para saber das dores e das delícias de morar no estrangeiro. Vamos aprender juntos sobre novas culturas com informações que só quem está morando em um país é capaz de conhecer. Hoje vamos para Phi Phi, na Tailândia. Vem comigo viajar na história de nosso entrevistado. Antes de começarmos nosso bate-papo, convido você a assinar o podcast, assim você não perde nenhum episódio. E me segue lá nas redes sociais, com o nome Brasileiros Longe de Casa. Estou no Instagram, Face e também tem um site. E se você é brasileiro e mora fora do país ou conhece alguém nessa situação, faz contato. Quem sabe você não participa do programa. Agora chega de recadinhos e vamos viajar na história de nosso entrevistado. A Tailândia é um país do Sudeste Asiático conhecido pela beleza de suas praias e pelos templos ornamentados com figuras de Buda. A capital, Bangkok, tem uma paisagem urbana ultramoderna, mas hoje nosso foco é conhecer a beleza das ilhas tailandesas. O principal cartão da Tailândia, Koh Phi Phi, é uma das melhores ilhas do país. Parada obrigatória para quem aprecia uma bela praia e quer estar em meio ao agito. E é nesse paraíso que vive o paulista Bruno Miguel. Muito bem-vindo, Bruno, e começa me contando quem é você na fila do check-in. Sawadee Krap. Vamos lá, eu sou o Bruno, nascido em São Paulo, viajo o mundo já há quase 10 anos aí e acabei parando nesse pedacinho de terra chamado Phi Phi. E junto com a Vitória, né, minha namorada, a gente acabou se apaixonando por esse lugar e começamos a chamar Phi Phi de nossa casinha. E vocês foram conhecer por turismo e resolveram ficar, é isso? Bom, a nossa saída do Brasil foi uma coisa diferente, né? A gente estava muito bem, a gente estava trabalhando, estávamos muito bem em cada um em seu trabalho, né, em suas posições, só que a gente queria viajar por 2 anos pela Ásia, né? A gente realmente queria sair e viajar por 2 anos pela Ásia, que era um lugar que a gente queria muito conhecer e experimentar e viver o que era a Ásia. E em 2016 a gente decidiu sair do Brasil com direção a Bangkok, na Tailândia, para fazer um trabalho voluntário ensinando inglês para crianças tailandesas na capital da Tailândia, em Bangkok. Então, esse foi basicamente o início da nossa vida na Ásia, que se estende até agora, né? Já quase 7 anos que a gente saiu e que a gente viaja pelo mundo e volta sempre, né? E acaba criando raízes na Tailândia. E vocês ensinando as crianças tailandesas, vocês estavam ensinando inglês, né? Muito bacana isso. E vocês dominavam tailandês? Como é que era? Como é que foi essa recepção? Não, de forma alguma. Não, de forma alguma. A gente, no início, assim, foi uma coisa bem complicada, né? Porque para ensinar inglês para as crianças, eles não falavam inglês também, obviamente, né? Então a gente tinha que aprender um pouco do tailandês, né? Então nós no início tivemos que aprender um pouco de palavras em tailandês para ensinar inglês para eles. Então muita coisa a gente acabou aprendendo no idioma deles para poder se virar um pouquinho e falar o que a gente queria, pelo menos, que eles fizessem no que a gente estava ensinando em inglês. Sim, vocês estavam aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, que é realmente... A gente acabou aprendendo até mais com eles do que eu acho que a gente ensinou, sabe? Pelo menos no meu caso, eu consegui aprender muita palavra em tailandês, que eu uso até hoje com as pessoas dos passeios, com os nossos guias, né, com as pessoas que trabalham com a gente. Eu uso até hoje as palavras em tailandês que eu aprendi com eles, com as crianças lá em Bangkok, lá no início. Bacana. Bruno, você está trabalhando com turismo, né? E eu até vou aproveitar aqui a deixa para avisar os nossos ouvintes, a quem não souber, porque eu não sabia, eu sempre falei ilha, porque se escreve PHI, eu sempre falei ilhas Phi Phi, mas não é, isso é um erro terrível, né? Ilhas Phi Phi mesmo. E o tailandês, ele vai até tirar onda com a sua cara, né? Se chegar aí falando. Exato. É engraçado, porque assim, os tailandeses, eles são bem felizes, né? E são brincalhões também. Então, assim, se você pega um tailandês e você fala errado, ele vai fingir que não te entendeu. Alguns realmente não vão entender, mas alguns
alguns vão ficar brincando com você, fifi, né? Então, a gente tem essa coisa do PHI, né? Do PH, do inglês que se usa, fala como som de F, né? Mas não é assim no tailandês, né? Então, por exemplo, a ilha de Phuket é PHU, então algumas pessoas falam Phuket. Então, os tailandeses realmente não vão entender, e alguns vão até dar risada mesmo, só que é Phuket, né? E aí tem as ilhas Pipi, que as pessoas falam Fifi por algum motivo, que na verdade é PHI-Pi, Pipi. Eu imagino que deve chegar muito brasileiro aí falando pipi também, né? Ou não? Exato, falando os dois, né? Assim, como a gente trabalha Quer dizer, pipi não, com fifi, pessoas... agora eu me confundi de novo. Sim, tá vendo? É muito fácil de confundir. Como a gente trabalha com muitas pessoas, né? Então a gente ouve diversas formas de falar mesmo lugar, né? Então é fifi, aí o pipi que é o mais correto, né? O pipi, depende muito aqui. O tailandês é muito diferente, né? Não dá para falar que existe uma forma correta de escrever, por exemplo, ou de falar aquilo, porque a língua deles é muito complicada. Então você vai ver mesmo em tailandês, quando eles traduzem o nome daquele negócio daquela palavra para o inglês, né, para uma língua ocidental, você vê que é escrito de formas diferentes. Por exemplo, Panabei vai estar escrito de formas diferentes. Às vezes Chiang Mai, eles escrevem tudo junto. Então é realmente muito difícil, porque é a forma que eles conseguem colocar no nosso alfabeto, né? Mas com o inglês dá para se virar aí, então, né? Sim. Bom, é aquela coisa, né? Na Tailândia, muita gente não fala inglês, né? E como a gente também grande parte das pessoas também não domina o tailandês, fica aquela coisa que às vezes vai no gesto, mas com inglês, assim, se você sabe falar bem inglês, você se vira bem aqui. É uma coisa que ajuda muito para tudo, né? Transporte, porque ou as coisas vão estar em tailandês ou em inglês. Em alguns lugares você vai achar, por exemplo, coisas em russo, só que aí se você não fala inglês, provavelmente você não vai falar russo, né? Então algumas coisas vão estar em russo ou outros idiomas, dependendo do número de pessoas que tem naquela região. Mas o inglês é uma coisa essencial, assim, é realmente essencial para quem quer viajar pela Tailândia e viajar bem, né? Poder ter interação com os locais, poder curtir mais o lugar, ouvir o que as pessoas estão falando em volta, né? Mas não é uma limitação, é o que a gente sempre fala para as pessoas. É por isso que a gente trabalha nesse sentido, né, de português, falando português na Tailândia, para ajudar as pessoas que não falam inglês. Mas é que a gente sempre fala que não deveria ser uma limitação a questão de não falar inglês para viajar para a Tailândia, porque muitas vezes mesmo falando inglês você não vai entender o que eles falam, porque o inglês deles o sotaque deles é muito difícil. Nossa, é uma loucura, né? Agora, é um país que é considerado um país até barato, né? Viver aí não é tão caro. Para nós, brasileiros, é caro chegar até aí, porque as passagens são caras. Mas o dia a dia aí não é tão caro, não é isso, Bruno? Exato. A passagem geralmente é cara, né? Como as pessoas falam. E aí, assim, como a gente costuma falar para as pessoas, né? Quando a gente chegou 6, 7 anos atrás, era realmente tudo muito barato. Porque o Thai Baht era a diferença de, por exemplo, R$1 valia 10 Thai Baht. E hoje R$1 vale 5 Thai Baht. Então, assim, a gente perdeu metade do poder de compra que a gente tinha em relação ao real, né? Óbvio que a gente usa tudo em relação ao dólar, mas quando você converte, você compra menos hoje, o brasileiro compra menos com o que ele comprava antes. Mas ainda assim é um país muito barato para as pessoas poderem viajar. E o que eu disse que existem diversas Tailândias, né? Porque você pode chegar na Tailândia e gastar pouquíssimo ficando em lugares bons, né? Com uma qualidade boa. Ou você pode gastar muito ficando em lugares muito luxuosos, né? Tem resorts que são maravilhosos, lugares que você consegue realmente, assim, os restaurantes são muito bons. Ao contrário do que a gente às vezes tem essa imagem da Ásia, a Tailândia tem uma coisa muito desenvolvida, assim, sabe, nas cidades, você consegue achar ótimos restaurantes, os hotéis são muito bons, e aí vai depender, obviamente, da Tailândia que você quer visitar. Só que mesmo sendo essa coisa, né, de resort, luxuoso e tal,
nada se compara com o que você gastaria, por exemplo, numa viagem pela Europa ou pela América do Norte, assim, em termos de, né, estrutura e o que você paga para ter aquilo ali. Uhum. Tem uma cidade que chama Chiang Mai, que é famosa por reunir uma comunidade grande de nômades digitais, não é isso? Você tem ideia por que esse lugar se tornou assim o paraíso dos nômades digitais? Sim, sim. Bom, nós moramos, né, em Chiang Mai em 2016, no final de 2016, logo depois dessa questão, desse período que a gente passou ensinando inglês para as crianças em Bangkok, nós fomos para Chiang Mai por conta do Festival das Lanternas, né, que é aquele Festival das Luzes, que ficou muito famoso. E acabamos que também, assim, a gente se apaixonou pela cidade, uma cidade maravilhosa, é tudo plano, tudo muito gostoso de fazer, dá para andar de bike ali, sabe, fazer tudo com bicicleta, moto também que a gente tinha, né, então a gente realmente fez tudo muito, muito próximo ali, mas a questão dos nômades digitais, e lá a gente conheceu muitos brasileiros que estavam, né, começando, ou que já estavam nessa questão da vida de nômade, né, e trabalhando online. E ali, quando a gente realmente chegou, a gente percebeu que é um lugar muito fácil para você fazer networking, né, para conhecer pessoas que também trabalham online, para criar conexões e desenvolver projetos, né. A gente sempre lembra que tem alguns sites hoje que são grandes que nasceram em Chiang Mai. A gente sabe que eles nasceram em Chiang Mai porque as pessoas estavam ali, se juntaram conhecimento e foram trabalhando em cima disso, né? Chiang Mai, além de tudo, né, ela é uma cidade barata, muito mais barata que todo o resto da Tailândia, assim, é absurdo como ela é mais barata. A estrutura é muito boa, o clima é bom, né? Lá é quente também, obviamente, mas as noites são mais frescas, né? Porque tem as montanhas ali em volta, então é realmente uma cidade que atrai todo mundo. Eu acho que quem trabalha hoje online e procura uma estrutura, um estilo de vida bom, Chiang Mai é realmente um lugar para ser recomendado, né? O estilo de vida é realmente algo que você consegue ter uma qualidade boa, sabe? Muitos parques, muitos esportes, pessoas jovens, bares bons, restaurantes bons. Posso ficar falando de Chiang Mai aqui até amanhã. E muito perto também de vários lugares paradisíacos, né? A enseada de Maya Bay ficou famosa por conta do filme A Praia, né? Estrelado pelo Leonardo DiCaprio. E teve um tempo até que ela teve que ser fechada porque de tanto turista que tinha que estava já prejudicando a natureza. Como é que está hoje? E como é que foi essa história, na verdade, Bruno? Exato. Então vamos descendo do norte, vamos pegar um aviãozinho, descer lá para o sul, né, na província de Krabi, que é onde está Maya Bay, que é aqui do nosso lado, aqui em Phi Phi, né? Bom, ela ficou realmente muito famosa. O filme ele foi lançado em 2001. E aí a Maya Bay já estava recebendo um pouco de visibilidade naquela época, mas ainda não era assim a Maya Bay ou a praia, aquela coisa bonita. E quando lançou o filme A Praia, né, do Leonardo DiCaprio, realmente explodiu o turismo na região. Tem umas fotos aqui, né, de Pipi, de antes era só coqueiro, né, aquela coisa, palmeiras na ilha, e não é o que é hoje aqui, né, essa coisa toda de lojas e hotéis e tal. Mas e aí teve a questão do tsunami, né? No final de 2004, no Natal de 2004, que destruiu as Ilhas Phi Phi, né? Destruiu o centrinho aqui de Phi Phi Don e acabou realmente devastando. E aí isso foi um motivo para impulsionar o turismo e para realmente fazer a Maya Bay cada vez mais conhecida, né? Porque os outros lugares, outros países também, as pessoas se juntaram para de alguma forma ajudar a Tailândia a se reerguer nessa questão do turismo, né? Porque as pessoas ficaram com muito medo dessa questão do tsunami. Acabou que, né, muitas pessoas cancelaram viagens que tinham, porque obviamente você fica com medo, né? Um desastre natural é uma coisa que você não tem controle. Realmente essa questão da Maya Bay, ela foi tomando conta, muita gente assistindo o filme A Praia. Muitas pessoas às vezes nem sabiam, não tinham assistido o filme, mas sabiam que a Maya Bay era muito famosa. E aí a Maya Bay chegou a um ponto que ela passou a receber mais de 5 mil turistas por dia. Nossa! Né, vindos de todas as partes da Tailândia.
E por conta disso, obviamente, todos os corais foram destruídos na região. A vida marinha acabou desapareceu a vida marinha, né, na região. A gente via de vez em quando ali tartaruga, tubarão, sabe, alguma coisa ali, mas era uma coisa muito esporádica. Então, em 2018, em junho de 2018, eles resolveram fechar para restauração, e a ideia era que eles fossem fechar por 6 meses. E aí, esses 6 meses, eles viram que estava dando resultado, chamaram mais mergulhadores, né, que estavam na ilha aqui na época, e foram ali, todo mundo, com muitos voluntários ajudando a essa questão da renovação, né, para replantar os corais, para fazer todo um processo. Foi muito bonito, assim, ver toda a comoção das pessoas que moravam na ilha para poder ajustar e para poder realmente voltar essa questão do ecossistema da Maya Bay. E aí ela, ao invés de ficar fechada esse período, né, de 6 meses, ela ficou fechada por um pouco mais de 3 anos. E está recuperada agora? Ela abriu agora no início de janeiro de 2022, só que, assim, a gente pode falar que ela está recuperada porque eu acho que ainda tem bastante coisa para ser feita, né? Mas a gente pode ver já que já voltaram os tubarõezinhos, já estão de volta os filhotes na Maya Bay, sabe? É uma coisa que na areia você consegue ver eles ali. Então é realmente emocionante ver essa volta da vida marinha na Maya Bay. Você consegue ver tartarugas marinhas lindas nadando ali. Legal. E o turismo está mais controlado, certamente. Exato. Então, assim, para não acontecer de novo, né? O diferente de antigamente, né, de antes, pré-2018, é que os barcos podiam ancorar na praia da Maya Bay. E agora não pode mais, né? O que mudou foi isso. Eles, para controlar um pouco essa questão do turismo, eles fecharam a parte da frente, a entrada da Maya Bay dos barcos, então o barco não pode mais atracar. Pode chegar até uma certa distância, tem uma boia, uma linha que divide isso. Só que atrás da Maya Bay, numa região chamada Lossama Bay, que é muito bonita também, é maravilhosa, a água muito cristalina, a gente sempre via muitos bichinhos, muitos peixes, o Nemo estava sempre por lá. E eles então construíram um pier ali, que aí as pessoas conseguem parar o barco ali, a gente para o barco ali, as pessoas descem por uma escada e aí andam numa plataforma de madeira até a Maya Bay. Aí as pessoas podem ali ficar na praia, né, andar pela areia, e não pode também turista mais tomar banho e nadar como era antes, pode entrar com água até o joelho, isso tudo é supervisionado, sabe? Então a gente viu que realmente assim, é uma forma deles conseguirem manter a Maya Bay bonita como ela é, maravilhosa como ela é, aquela areia muito, muito linda. É uma forma de manter tudo aquilo sem ter um estrago tão grande como a gente estava vendo, aquela coisa de 5 mil turistas por dia, né? Então, assim, tá começando a receber de novo um número grande de turistas, só que é uma coisa controlada, né? Pode ficar no máximo até 1 hora, tem a questão dos barcos, então é realmente uma coisa a se pensar. E aí fica uma dica, né? Para quem quiser visitar a Maya Bay no melhor momento, né? Aquela coisa paradisíaca do filme, visite a Maya Bay pela manhã, tá? Porque os barcos depois ali das 10 da manhã, mais ou menos, 9h30, 10 da manhã, eles começam a chegar muito barco vindo de Phuket e Krabi. E isso realmente é o que faz encher a praia. A famosa a praia. O Bruno, deve ser um lugar maravilhoso para mergulho também. Você mergulha? Aí fica uma outra coisa que a Tailândia nos trouxe, um outro presente que a Tailândia nos trouxe, que é o mergulho, né? Que para mim, na verdade, é uma história de superação também. Quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu tive um problema, um trauma com mergulho, né, numa praia de São Paulo, e nunca mais consegui entrar numa água onde eu não sentia o meu pé no chão. Nossa, por que você deu problema no equipamento? A gente está falando de mergulho não, com equipamento, não de apneia, né? Aliás, o de apneia, exato, né? Com equipamento. Isso, mas essa questão minha de adolescência era quando eu tava mesmo tomando banho, de banhista mesmo, numa praia, acabei ficando sem pé e, sabe, fiquei... Traumatizou. Quase me afoguei. Nossa. Exato, e aí consegui, né, entrar numa natação e tal, e quando a gente chegou na Tailândia, depois a gente foi morar um tempo em Koh Tao, que é uma ilha que a gente ama muito no Golfo da Tailândia. A gente acabou entrando nessa coisa do mergulho, né, eu e a Vitória, a gente acabou mergulhando de cabeça mesmo. Eu me tornei Dive Master, né, que seria um guia de mergulho, então pra mim é uma história muito, muito maravilhosa o mergulho. E a gente tem uma identificação muito grande com o mergulho na Tailândia, né? E aí a gente volta para Phi Phi, né, no caso aqui,
que é a Maya Bay. A gente não mergulha em Maya Bay, mas os pontos de mergulho em Phi Phi são lugares maravilhosos, assim. Essa região da Tailândia, Filipinas e Indonésia faz parte do Triângulo dos Corais, né? Então, uma das maiores concentrações de corais do mundo estão aqui nessa região. Então, assim, os pontos que a gente mergulha em Phi Phi é absurdo, assim, tubarões lindos, polvos, tartarugas, lulas, diversos tipos de peixes diferentes. Então, se tem um lugar para mergulhar, esse lugar se chama Tailândia, e aí você pode escolher Phi Phi, Koh Tao, Similan Islands também é um lugar maravilhoso. Então, até mesmo para quem nunca fez, acho que a primeira vez de fazer mergulho na Tailândia é uma coisa que te deixa apaixonado pelo esporte, sabe? Legal. E a gente saindo um pouco da água, em Phi Phi, onde vocês moram, é proibido andar de carro, né? Como é que é o dia a dia no lugar assim? Exato, assim, a gente sempre brinca, né, porque quando a gente sai daqui, a gente já chegou a ficar, quando a gente estava realmente numa alta temporada, assim, a gente já chegou a ficar 6 meses sem ver um carro, sabe, assim, 6 meses sem subir num carro. Tudo é feito aqui, pelo menos tudo é feito andando, né, tudo é feito a pé, não pode, né, nada que seja motorizado ou com rodas. A gente tem ali os menininhos que carregam ali aqueles triciclos para mala, né? Você vê alguns locais com bicicleta, mas fora eles não pode ter nada com rodas. E para mim, realmente, assim, porque o centro de Phi Phi é muito pequeno, né? Então, assim, você gasta de uma ponta a outra aí 15, 20 minutos, né? Do hotel mais distante até o centro e tal. É muito gostoso poder caminhar sem pensar que vai passar um carro e vai te atropelar, ou que vai ter algum carro buzinando porque você está andando um pouco mais devagar na frente. Então, realmente é uma coisa gostosa que você vê todo mundo caminhando, e aí você acha que também consegue prestar mais atenção na paisagem maravilhosa, né? Porque você caminha pelas praias, né? Dependendo de onde você mora, você acaba tendo, vamos dizer, né, a gente pode falar problema, porque isso a gente tem um privilégio, né, mas aí a gente tem às vezes um problema de ter que sair e tá com a maré cheia, né, então assim, às vezes na nossa primeira casa, e aí tem até umas histórias engraçadas, né, por exemplo, quando a Vitória, ela teve um problema na perna, ela começou a sentir muitas dores, e foi meu aniversário, a gente tava indo encontrar o pessoal num bar, e eu tive que carregar ela no colo, sabe, assim, porque ela realmente não tinha como levar, e tava com a areia, na areia, né, então a gente chegou atrasado por isso. E você mas com ela no colo, ninguém entendeu nada, exato, né? Exato. Mas a gente não podia também deixar de ir pro bar, né? Para ver os amigos. E aí teve uma questão engraçada nessa parte de carro, né? De veículos motorizados na ilha, que a Vitória, uma vez, por causa dessa questão na perna, ela precisou ir pro hospital, em Phi Phi aqui mesmo, no hospital maior. E eles trouxeram uma ambulância, né? E a ambulância é um carrinho de golfe, aqueles carrinhos branquinhos pequenininhos. E aí ela foi, eles foram falando para as pessoas, olha, sai da frente, dá licença. E ela na ambulância ali sendo carregada entre aspas, a ambulância, que é o carrinho de golfe, né? Então acho que foi a única vez que ela andou aqui de veículo motorizado, né? E aí só, né? Obviamente tem algumas partes da ilha que isso não é tão acessível, né? Não é o centro. O norte da ilha ele tem um pouco mais de estrutura de resorts. Então esses resorts eles são autorizados a terem assim uma caminhonete. A gente já andou de trator no norte da ilha, né? É uma coisa que você vai ver mais, né? Que não existe totalmente, mas é proibido no centro, na principal parte da ilha, né? Agora, no norte, como tem um pouco mais de morro, eles precisam fazer construção, estão construindo mais resorts também, então eles acabam tendo veículos lá para carregar todo esse material. Mas isso de ficar sem carro é muito legal, porque é um relaxamento, assim, relax total, né? Nossa, pra gente, a primeira vez, então, né? De Depois São que a gente Paulo... É um choque, né? A gente fala, como assim não existe mais carro, né? A gente não sabe o que é, onde fecha. E aí tem aquela coisa do lado contrário, né? A mão inglesa. Então, às vezes, quando a gente foi... A primeira vez que a gente pegou um carro foi em Phuket. Depois de 6 meses, a gente foi pegar o carro. A gente lembrava só de São Paulo, né? A gente foi entrou pelo lado errado, né? Lado do motorista, porque
esquece, né, que é o lado, a mão inglesa, né, então é engraçado, assim, poder ter essa coisa do privilégio de não ter carro e quando for pegar um carro ficar maravilhado que carro existe. Delícia, delícia mesmo. Agora, esse relaxamento também pode ser ajudado pela famosa massagem tailandesa, né? O que tem de tão Exato. diferente nessa massagem? Por que ela é tão famosa, Bruno? Vamos lá. Bom, a história da massagem tailandesa é uma coisa bem complexa, né? Já vem de mais de 2.500 anos aí, e eles usam diversos elementos de medicinas tradicionais orientais, né? E aí tem uma junção de várias vertentes que eles usam aí para poder transformar isso numa coisa tão... Não sei se eu posso dizer rejuvenescedora, mas uma coisa tão relaxante, né? E além de relaxante, ela também tem muitos benefícios medicinais, né? Então, eles trabalham... A ideia dos tailandeses na questão da massagem é realmente essa questão de melhorar, né? E de poder fazer com que você se conecte com corpo, mente e alma, né? E é por isso que a Tailândia foi exportando essa coisa da massagem tailandesa, né? E aí, uma curiosidade, né? Uma coisa que realmente é engraçado da massagem tailandesa é que a massagista, ela usa todo o corpo dela, todo o peso do corpo dela para fazer a massagem em você. Então, você precisa escolher ali, de repente, qual a intensidade, qual a força você quer naquela massagem, porque algumas pessoas não sabem, mas a massagem tailandesa ela pode ser muito dolorosa, né? Se você não fez ou se você não está preparado para uma massagem que é diferente daquela coisa de só apertar o ombro, né? As costas e tudo mais que a gente tem no mundo ocidental. A massagem tailandesa ela é muito curiosa porque em diversos lugares que você vai ter diferentes tipos de massagem. Então você tem aquela com um martelinho que a Vitória fez, né? Ela tem um martelinho que ela vai batendo nas suas costas com uma pedrinha ou uma madeira. A gente já fez uma massagem de cegos em Chiang Mai, que é muito interessante, né? Os cegos fazendo massagem na gente ali, e muito boa também. Mas realmente a massagem tailandesa é uma arte, assim. A gente tem umas fotos nossas da tailandesa em cima de mim, assim, com as duas pernas do lado, parecia uma aranha, e ela tentando fazer a massagem, sabe, de uma forma muito engraçada que a gente fez em Chiang Mai. Mas é realmente uma coisa que também... Tá vindo para a Tailândia, façam massagem tailandesa, pelo menos em 2, 3 lugares diferentes para vocês terem uma ideia do que é e peçam aí um pouco mais leve, tá? Não peçam muito hard não, senão vocês podem sair com a coluna quebrada. E aí, sai todos doloridos, exato, né? exato. E aí uma coisa que eu acho muito importante a gente frisar aqui, né, para as pessoas que estão vindo para a Tailândia que vão fazer massagem, é que não desrespeitem, né, principalmente os homens aí, não desrespeitem as tailandesas com essa questão do happy ending, sabe, que a gente tem aí no mundo ocidental, porque isso não é uma coisa que tem aqui, né, existe, obviamente, mas não é que você vai chegar em todo lugar de massagem tailandesa e vai ficar pedindo isso, porque você vai desrespeitar alguém e você pode acabar arrumando briga com os tailandeses, que são pessoas muito tranquilas, sabe? Então, essa questão do happy ending, ela nasceu ali nos red lights de Bangkok, né, nas ruas de prostituição e tudo mais, de Phuket também. Seria outro, não é uma massagem, né, já é outro serviço, vamos dizer assim. Exato. É que eu sei que no Brasil existem, né, essas coisas que eles chamam de casa de massagem tailandesa, que às vezes acaba se confundindo com a massagem tailandesa real, né, de verdade mesmo. E então, às vezes a gente vê pessoas tendo problemas, né, aqui, por exemplo, em Phuket, Bangkok, porque desrespeitam as mulheres e aí, obviamente... Porque acham que não é só a massagem, né? Que também tem o sexo incluído ou alguma outra... Exato. Então é importante a gente só chamar a atenção para isso, para que evitem e não causem problemas, porque eles lutam Muay Thai aqui, tá? Então... Pois é a terra do Muay Thai, né? Exato. E o pessoal vibra, discute, como a gente é aqui, o brasileiro apaixonado por futebol, tem isso também? Os atletas de Muay Thai são tão adorados assim? São. Bom, é uma coisa, né? A gente tem aqui, eles não são tão bem pagos como é a questão do futebol, né? Mas a gente pode dizer sim que o Muay Thai é definitivamente o esporte nacional aqui, né? Um esporte que existe há muitos anos, né? Lá atrás já
Não sei realmente quantos anos, mas existe há muitos anos o Muay Thai. E uma das coisas mais emocionantes que tem para fazer, aí fica uma dica aqui também, né, para quem tiver de domingo em Bangkok, vale a pena dar uma olhada para ver se está funcionando o Muay Thai no estádio Channel 7, que é canal 7, né, em inglês. E é onde tem ali, fica perto do mercado Chatuchak, até dá para fazer um combo, visitar o Chatuchak já e depois ir pro Muay Thai. E realmente até me arrepia aqui de lembrar dessas coisas, né, que a gente vê os tailandeses realmente torcendo como se fosse o futebol, sabe? A cada chute que tem, a cada soco que eles dão, a cada golpe é um hey, hey, e toda a cerimônia antes, né, eles não só entram no ringue, mas eles fazem uma dança, né, com uma música muito gostosa que tem uma bandinha pequena atrás tocando também uma música bem tailandesa ali, e eles colocam um cordão na testa, né, que é da cor do uniforme deles também. E eles vão nos 4 cantos do ringue para poder fazer esse ritual antes de começar a música. É uma coisa muito interessante. E aí, para quem está na arquibancada ali desse Channel 7 Stadium, é uma coisa muito interessante porque eles colocam, obviamente, os gringos ali juntos, né, os estrangeiros juntos num lugar para que eles possam sair na televisão, né? Mas também tem muito tailandês em volta. Então, assim, você vê dinheiro passando na sua cabeça, assim, um monte de gente gritando, e aí nota de 100 baht, nota de 1000 baht, e eles estão apostando, um gritando com o outro porque o lutador não deu o golpe que ele queria ou não ganhou a luta que... realmente assim, é muito legal ver. É um programão imperdível mesmo, né? Exato. O Muay Thai é realmente uma coisa que dá pra, precisa ver, e esse é legal do Channel 7, que é de graça, né? Entrada gratuita, então assim, você não paga e você tem um show que é muito legal, que é feito para os locais, porque ele passa de domingo na televisão, como é o nosso futebol de domingo ali, né? Então, vale muito a pena realmente... fazer e ver toda essa questão do Muay Thai. E aí, para quem quiser, obviamente, dá para fazer aulas também em diferentes cidades da Tailândia. Bacana, Bruno. E a comida tailandesa também é uma comida muito famosa no mundo inteiro, né? Você se adaptou rapidamente, teve problema? Como é que foi? Bom, pra gente... O que é bom comer, gente? Quem viaja para aí, o que não pode deixar de comer? Certo. Para nós, nós somos bem suspeitos para falar da comida tailandesa, porque a gente realmente se apaixonou muito, né? No primeiro mês eu tive problemas, óbvio, porque eu queria comer a mesma coisa sempre, fiquei preso naquela coisa dos noodles, e quando a gente chegou depois em Chiang Mai ali, eu estava muito fraco. Mas depois que você vai descobrindo o que são as comidas tailandesas, quais são os pratos de cada região, você começa a se apaixonar mesmo, porque se você se aprofunda nos sabores... realmente é uma explosão. E assim, é apimentado, mas você consegue sobreviver a essa pimenta toda, sabe? Principalmente se você aprender a falar Mai Phet, que significa sem pimenta, né? Aí você consegue começar a ter um pouco mais de vida e viajar melhor também, para quem tá passando poucos dias na Tailândia e não tem esse 1 mês, 2 meses para se adaptar. Bom, pra gente, assim, comidas que a gente gosta muito, né, que são de diferentes lugares, tem o khao soi, que é um noodle, uma sopa com um noodle duro, assim, cru, sabe? Que eles colocam em cima. O noodle é o quê? É uma massa? Ele é uma massa que geralmente na Tailândia ele é feita de arroz. Então ele é como se fosse, vamos dizer, um macarrão instantâneo, que a gente vê a aparência dele, né? Ou um espaguete, digamos, com a aparência. Mas ele é uma massa feita de arroz. E aí eles usam isso em vários diferentes pratos que eles têm na Tailândia. Então a gente tem ali esse khao soi, que é uma sopa que eles fazem com esse noodle cru ainda em cima, e ele coloca, ele vai derretendo aos poucos enquanto você come, que é uma delícia. E isso você encontra no norte da Tailândia, em Chiang Mai. E aí, obviamente, né, tem o pad thai, que é o mais, acho que se não me engano, acho que é o prato mais famoso da Tailândia, junto com o khao pad, que é o arroz frito. Mas o pad thai é um noodle de arroz muito gostoso, com diferentes temperos, tem amendoim, tem ali um pouco de açúcar, e tem grão de broto de feijão, tem realmente... É muito rico, né? A mistura toda é sempre muito rica, É muito né? rico. Muita coisa eles misturam essa coisa do doce com o salgado, então fica uma mistura realmente muito rica. E aí, para quem gosta, né, de curry, essas coisas, vale muito a pena comer, por exemplo, o massaman curry ou o green curry. O massaman é o meu preferido. Ele é com amendoim
e batata. E aí você pode escolher com vegetais, né, com frango. A gente comia frango na época, então a gente estava comendo bastante com carne, né, mas hoje a gente também pede com vegetais e é uma delícia. E aí, obviamente, que vale a pena as pessoas já virem aqui para provar isso. É o fried rice, né, que é o arroz frito. Só que aí tem uma coisa que é bem turística, né, e que é bem instagramável para quem hoje em dia está viajando e quer fazer fotos, né, e criar conteúdo, que ele vem no abacaxi. Então, eles tiram a carne do abacaxi, eles colocam uma mistura, eles fazem um arroz com o abacaxi mesmo ali, né, com a carne do abacaxi, com a fruta, e colocam misturado. Então, é um fried rice com abacaxi dentro do abacaxi, que fica uma delícia, fica muito, muito bom. Bruno, tem uma parte, apesar de ser um paraíso mesmo e ter muita coisa linda para o turistar mesmo, né? Tem uma parte que não é muito legal, que é uns passeios que se faz com elefantes, e parece que isso vem sendo bem criticado, o uso desses animais, porque parece que eles não são muito bem tratados. Me conta o que tem por trás dessa história. Exato, essa questão dos elefantes e dos passeios com os animais na Tailândia é um assunto que já dura anos, né? Que a gente sabe que é uma coisa que não é ético e que não faz bem para os animais, mas que, assim, continuam funcionando e continuam realmente trabalhando. Existem, sim, alguns lugares que tem essa questão toda ética de não deixar a turista montar nos elefantes. Existe, sim, uns lugares que a gente pode considerar santuário. Mesmo assim, até alguns santuários também tem aquela interação, a questão do banho e tal, né? Mas a gente realmente recomenda que os turistas que quiserem fazer essa questão dos passeios com elefante, né? Que pesquisem direitinho, que não façam qualquer coisa só para a questão da foto, né? Só para, eu sei que faz mal, mas só vou uma vez. Porque todo mundo que está aqui só vai uma vez, né? Então, se você te dar essa desculpa para se confortar, não é legal, sabe? Você realmente não está se preocupando com nada em relação a isso. O que a gente realmente pede para as pessoas, assim, que não façam esse tipo de passeio em Bangkok, em Bangkok, em Phuket, em Krabi, sabe, o sul da Tailândia, as praias da Tailândia, a gente realmente vê que os chamados santuários não são uma coisa boa para os animais. A gente já viu em alguns lugares, né, nas ilhas, por exemplo, a gente já viu os animais com as patas amarradas, animais acorrentados, os filhotinhos, às vezes também carregando uma criança ou carregando um adulto. Então, é uma coisa que a gente realmente, de forma alguma, recomenda, né? Se vocês realmente quiserem, a gente sempre fala, né? Animal não é para isso, né, Bruno? Vamos combinar? Exato. Eles não estão aí para servir ao ser humano, né? Exato, nem para servir ao ser humano e nem para aquela coisa, né, da foto, nem para trazer dinheiro, claro que não. Né? É óbvio que a gente sabe que desde a existência do humano ele usa o animal para ajudar na questão de carregar as coisas de um lugar para outro e tal. Sim. Só que eu acho que tem os a limites, forma como a gente, né? Exato. A forma como a gente faz, né? Não dá para confundir essa questão do cara que usa ali um cavalo para ajudar ele a trabalhar, né, na roça, com a gente subindo num elefante para tirar foto e para poder postar, sabe? O que a gente sempre fala é que se quer realmente fazer alguma coisa em relação a isso, né? De visitar os animais, de ver como são os elefantes, procure algum santuário na região de Chiang Mai, sabe? O norte da Tailândia, eles realmente são conhecidos por terem lugares que têm um pouco mais de preocupação com essa questão ética, e cuidado dos animais. Não deixam montar em cima, evite qualquer tipo de santuário. Mesmo em Chiang Mai, tem alguns que deixam os turistas montarem em cima. Então, vale bastante a pena pensar nisso e evite a qualquer custo os santuários no sul da Tailândia, nas ilhas Phuket, Krabi, Koh Phangan, Koh Samui, todos esses lugares existem maus tratos e é realmente uma coisa muito ruim. Para quem tiver alguma dúvida de como são os maus tratos, procurem sobre a quebra das almas dos elefantes no YouTube, por exemplo, que você vai achar e você vai ver o que é a quebra da alma, e eles fazem esse ritual da quebra da alma do elefante para que ele possa ficar um animal dócil e para que ele possa respeitar o ser humano, a pessoa que está em cima dele ali. Nossa, Bruno, eu nem vou perguntar, porque só o nome já é tão horrível, quebra da alma, que eu acho que, nossa, vamos até mudar de assunto e pegar um assunto mais... Só uma coisa que realmente eu só queria completar em relação a isso, é que fica aquela coisa de, não só em relação aos elefantes, tá? Tem o Tiger Kingdom, que é onde as pessoas vão ver os tigres, os leões.
tem o show das cobras, o show dos macacos, tem tudo isso, você vai encontrar na Tailândia se quiser, mas evite a qualquer custo, principalmente esses outros shows com animais, porque não é uma coisa legal e os animais realmente estão ali sendo usados, dopados para serem realmente gentis e dóceis. Então, hashtag fica a dica, não é esse tipo de turismo, né, que a gente acha que é bacana mesmo. Exato. E você que trabalha com turismo, e as praias aí são maravilhosas, e a comida é maravilhosa, e tem tanta coisa maravilhosa. O povo também é um povo muito gentil. O que mais encanta os turistas que vão aí? Tá, bom, a gente sempre fala, né, a gente costuma falar, e esse é o nosso tipo de viagem também, é que a Tailândia não é só praia e templo, né, a gente sempre escreve isso nas comunicações, a Tailândia não é só praia e templo, é óbvio que a gente vai ter isso, e todo mundo vê isso hoje em dia na internet, que tá muito mais fácil, tudo muito acessível, né, você vê ali as praias maravilhosas, os templos grandes, lindos e tal, mas acho que o legal de aproveitar, né, o que encanta mesmo os turistas é a questão da cultura da Tailândia, sabe, essa coisa do estilo de vida budista, a forma como eles tratam as pessoas, né? Essa coisa do sorriso no rosto e a receptividade. A Tailândia ela é conhecida como Terra do Sorriso, né? Alguns até falam que Thailand significa Terra do Sorriso. E você realmente percebe isso quando você chega e tá aqueles sorrisões. A gente tem algumas fotos que a gente tirou, né, desde esse período quando a gente chegou, principalmente quando a gente chegou, né, que a gente ia em lugares muito mais locais, daqueles senhores sem dente nenhum e aquele sorrisão, sabe? Então, realmente, assim, acho que toda a atmosfera da Tailândia, né? Vamos dizer, a vibe da Tailândia é muito diferente de qualquer outro país que eu já estive, assim. A gente já viajou bastante e eu acho que a Tailândia é uma coisa que não dá para explicar o que você sente quando você está no país, né? E aí vale lembrar também essa coisa que vai além, né, do turismo, dos turistas e tal, mas a Tailândia é um país que eles respeitam muito as pessoas, né? Então todo mundo que chega se sente muito respeitado, independente de tribo, cor, nacionalidade, opção sexual, sabe? É um país que realmente acolhe muito as pessoas, assim, eles são muito diferentes. Você até falou de opção sexual. É um país onde se faz muitas cirurgias de troca de sexo, né? Exato. A gente tem recebido até bastante mensagem agora de pessoas que estão viajando para a Tailândia, e aí principalmente ficam na região de Bangkok ali, para realizar a cirurgia da mudança de sexo, né? A gente tem visto bastante gente que tem chegado e, assim, realmente é muito mais aberto, então eles compartilham isso com a gente e falam, olha, eu tô indo fazer a cirurgia, tô muito feliz e tal, e aí tiram dúvidas com a gente e aproveitam também no final, né, quando consegue um tempo, ou antes ou depois, para poder conhecer também da cultura, dos passeios e tudo mais, mas realmente é uma coisa que a Tailândia é conhecida por alguns tipos de turismo de medicina, digamos, e entre elas está essa da mudança de sexo. Tem também muitos europeus que vêm para a Tailândia para fazer a questão de dentista, né? Turismo dentário, que eles chamam, alguma coisa assim. A terra do sorriso, que é muito né? barato e é muito bom. Exato. É muito barato e é muito boa a estrutura deles nessa questão de dentes, né? Dentária. E tem também alguns tratamentos que a gente já recebeu pessoas também nos passeios que vieram para a Tailândia para fazer tratamentos com células-tronco, sabe? Tem realmente é bem conhecido por esse tipo de medicina, digamos. Bacana, né? Muito bacana. Bruno, me diz então, para a gente encerrar, né? O que o brasileiro pode ensinar ao nascido na Tailândia? Bom, eu acho que a gente sempre fala que o tailandês tem uma semelhança bem grande com os brasileiros, né? A questão da felicidade, do sorriso, né? É uma coisa, acho que também essa coisa tropical também ajuda, né? De ter mais sol, sabe, essa coisa toda. Mas acho que o brasileiro pode ensinar principalmente para os tailandeses, sem ser hostil, tá? A cerveja gelada. Assim, é muito difícil encontrar cerveja gelada na Tailândia. A gente até conseguiu introduzir isso em alguns lugares assim de Pipi, às vezes em Chiang Mai também, mas eu lembro que quando a gente tinha aquele grupo de nômades digitais que a gente estava em Chiang Mai de brasileiros, a gente encontrava com eles e tinha um bar que a gente
sempre ia e eles traziam um baldinho de gelo do lado, que não era para colocar a cerveja dentro, mas era para colocar o gelo dentro da cerveja, sabe? Então você quer cerveja gelada na Tailândia, você vai ter que colocar gelo. E que para brasileiro isso é uma coisa que não se faz nunca, né? E o clima aí é bastante quente, né? É bem quente, é muito, muito quente. Tailândia tá quente o ano inteiro, né? Independente da época, se é época de chuva, se é época de sol, né? Mas tá quente o ano inteiro. E, gente, sempre por que não se toma uma cerveja gelada, né? Exato, a gente não consegue entender isso também. A gente realmente não consegue entender. E aí, assim, outras coisas que o brasileiro pode ensinar, né, para quem é nascido na Tailândia, acho que o futebol está começando a desenvolver, né? A gente tem uma facilidade muito grande. A gente tem visto muitos jogadores brasileiros vindo para a Tailândia agora para jogar nos times de Bangkok, Chiang Mai, que são os maiores times, né? Pattaya, aquela região toda do centro. E aí, acho que uma coisa que dá para misturar ali talvez seja a capoeira, né? Que eles têm o Muay Thai, dá para de repente fazer uma coisa legal. Acho que isso é uma coisa que eles se interessam bastante. E fora isso, acho que uma coisa que melhorou muito no Brasil nos últimos anos foi a questão, a gente tem muito para aprender e a gente sabe que tem muito acontecendo de ruim, mas acho que cuidar do meio ambiente, sabe? Essa questão do meio ambiente, eu acho que o brasileiro, a gente vê uma evolução do brasileiro não mais jogar tanta coisa no lixo, na rua, né, e tudo mais. Eu acho que a gente pode trazer isso um pouco para a Tailândia também, porque os tailandeses eles ainda precisam um pouco dessa mentalidade de que se eu estou jogando as coisas na rua, isso pode voltar como uma enchente ou pode estragar todo o meu paraíso que eu tenho aqui natural, né? Uhum. E ao contrário, o que o tailandês pode ensinar ao brasileiro? Bom, acho que para nós, pelo menos assim, como brasileiros que estão morando na Tailândia há um tempo, que a gente aprendeu muito, eu acho que essa questão de tratar as pessoas de uma forma sempre melhor, né? Eu acho que eles acreditam muito nessa questão do karma, eu acho que toda essa coisa de aqui se faz, aqui se paga, acho que eles também pensam muito não só em relação à maldade, mas de tudo, né? Se você faz a bondade, ela vai voltar para você de alguma forma. Se não for aqui nessa vida, vai ser num próximo momento, e acho que eles acreditam muito nisso. E para nós também, que os tailandeses têm muito essa questão de ser muito menos, vamos dizer, eu queria dizer mais essa questão da cultura norte-americana de compra de ter, consumir, exato, né? do consumo, e aí principalmente do consumo desnecessário, sabe? A gente vê que as pessoas, eles têm pouco, só que eles têm o que eles precisam, eles têm o necessário. Às vezes você conhece pessoas que realmente na Tailândia têm muito dinheiro, só que eles não têm aquilo a mais porque eles não precisam, sabe? Não é porque eu vou ter um quarto carro para fazer isso, porque eu realmente não preciso, sabe? Não vou comprar alguma coisa a mais do que eu já tenho, ou de repente mudar. Comprei uma esse ano, no ano que vem eu vou mudar. Não, porque eu não preciso, sabe? Então acho que essa questão de ter um minimalismo, acho que na Tailândia eles praticam sem nem saber, sem nem divulgar isso como um minimalismo, sabe? É uma coisa que realmente a gente pode aprender mesmo, bastante, né? Com isso. Exato. E acho que tem a ver também com a questão do estilo de vida budista, né? Acho que o budismo acho que traz muito isso para eles se conectarem mais com eles mesmos e menos com as coisas, sabe? E aí, obviamente, que isso leva para a generosidade, a amabilidade que eles têm e a confiança no outro, assim. Acho que eles confiam bastante nas pessoas, que é bom, obviamente que é ruim em alguns momentos, né? Você confiar demais, principalmente no mundo que a gente vive, mas para eles confiam muito nas pessoas, e isso é uma coisa que pra gente ainda a gente precisa aprender mais, sabe? Mais e mais cada vez com eles. Bacana, Bruno, muito legal. Para encerrar, deixa o seu contato, você que recepciona aí brasileiros, enfim, uma mensagem. É a hora de você dar os seus recadinhos. Boa. Obrigado pela oportunidade aí, né? Acho que primeiro agradecer. Para nós, falar da Tailândia é uma coisa muito, muito boa sempre, muito interessante. A gente ama falar, é um país que a gente é apaixonado, é realmente a nossa segunda casa. E falar que venham para a Tailândia, visitem esse país, mas assim, mergulhem no país mesmo, assim, olhem para as pessoas, olhem para o lado, sintam os cheiros. Vocês vão tossir passando numa feira, na frente de um restaurante com a pimenta no ar, sabe? Realmente, assim, vivam a Tailândia, que acho que quem realmente faz isso volta sempre.
tá? E aí, sobre nós, né, nós estamos aí nas redes sociais como Tailandiando, né? O nosso site é o passeiosempipi.com ou tailandiando.com, e a gente tem aí serviços e passeios em toda a Tailândia, né? Começando aí por Bangkok para quem chega, tem receptivo nesses lugares, tem todos os transportes também aí de Chiang Mai, né? Chiang Mai, Phuket, Krabi, Phi Phi principalmente, a região do Golfo também, né? Koh Tao, Koh Samui, Koh Phangan, tem tudo. A gente tem realmente todos os serviços que os brasileiros e portugueses precisam quando chegar na Tailândia, com guias e até atendimento falando português, né? A gente tenta realmente trazer um pouquinho de casa num outro lado do mundo. Bacana, legal, Bruno. Muito obrigada. Valeu, Bruno. Valeu, gente. Foi bom demais passarmos esse tempo juntos. Assina o podcast, assim você não perde nenhum episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, @brasileiroslongedecasa, ou escreve para brasileiroslongedecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Beijos, tchau!